Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Vamos ler no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 7. Gálatas 6, 1 a 7. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Isso é uma orientação de doutrina, de como repreender algum irmão que for surpreendido em alguma falta. Esse surpreendido nos dá uma ideia de que de repente ele possa estar fazendo algo que talvez ele não tenha conhecimento que seja errado. De repente a pessoa está lá, fazendo aquilo lá, alguma atitude, falando algo, cometendo algum tipo de pecado, e a pessoa está tranquila. Aqueles que têm o entendimento da palavra do Senhor, e eu estou falando isso não daquele modo religioso, não, discernimento da palavra do Senhor, não é com sabe, aquele monte de pedra na mão, e, sabe, aquela parte religiosa, que não é nada legal, não mesmo. Mas Paulo está dizendo aqui, corrige-o com espírito de brandura. Irmão, isso aí não é bom não. Olha, de verdade, seria bom que o irmão mudasse de atitude. Porque, sabe, a palavra de Deus nos diz assim, tal. Brandura. Corrigiu com espírito de brandura. Nos últimos tempos, eu creio que cada vez mais será difícil a correção e será difícil ter brandura. Porque a correção é aqueles que sois espirituais. Cada vez mais nós vemos menos pessoas espirituais. Nós vemos mais pessoas carnais. E cada vez mais nós vemos menos espírito de brandura. Nós vemos espírito de arrogância, espírito de acusação, espírito de fariseu, espírito de juiz, não é juiz, mas se comporta como se fosse um juiz. Então, essa correção cada vez vai ficando mais difícil, porque irmãos que sejam espirituais está ficando cada vez mais difícil de ver e de senti-lo. Esta é a mais pura verdade. Nós andamos em caminhos de frieza espiritual. Nós andamos em caminhos de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é rejeição. Ventos de doutrina têm levado a muitos por caminhos de materialismo, de idolatria, de apostasia, sabe, da perca
da espiritualidade, da perca da espiritualidade. Em prol da espiritualidade, mas de uma chamada espiritualidade, muitos têm tomado os pés pelas mãos e confundido essa parte em relação à espiritualidade. Muitos têm como espiritualidade sinais dos dons espirituais, e muitas vezes nem tendo esses dons espirituais, muitos confundem a espiritualidade com muita coisa, com, digamos assim, como se fosse um show, com apresentações, com trejeitos, com movimentos. Uma vida de espiritualidade não tem a ver com isso. Uma vida de espiritualidade, uma vida de uma pessoa que tenha o seu espírito em Cristo, não tem a ver com isso. Eu estou dizendo que todos que praticam isso não têm Jesus? Não estou falando isso, de modo algum. Você pode fazer trejeitos, dançar no espírito, pode pular. Eu acredito que pode sim. Dá vontade, a gente pode se controlar também. Eu já tive vontade. Sabe? Dançar. Agora existe um limite. Porque por mais que já tenha me dado vontade, em algum momento já fiz alguma coisa disso, mas o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Isso significa que nós não perdemos a consciência quando o Espírito sobrevém em nós, quando o Espírito de Deus nos alegra. Mas não quer dizer que todos que fazem isso estejam com o Espírito de Deus, sejam pessoas espirituais. Tem um limite. Deus é limitado. Não estou dizendo isso. É que existe um limite, digamos assim, coerente. Você não vai se machucar, você não vai ser indecoroso, você não vai ser arrogante, agressivo. Sabe, não terá aparência, eu entendo que não terá aparência com coisas malignas. O Senhor não nos envergonha. Nunca, nunca, nunca. Nós podemos passar vergonha por causa do Senhor. Alguém pode despir uma pessoa, maltratar uma pessoa, xingar, bater numa pessoa por causa da palavra do Senhor. Nós podemos até sofrer esse tipo de atitude por causa da palavra do Senhor. Mas Deus não nos envergonha. Deus não tira o nosso direito de escolha. A pessoa pode viver eternamente ali, modo de dizer, a vida toda, rejeitando a palavra do Senhor. Mas Ele não nos envergonha. Deus não. Deus não. Mas o mundo que não tem Deus, o mundo que vive pelo materialismo, o mundo que vive pelo dinheiro, pela idolatria,
Sabe como Paulo disse? Não suportarão a sã doutrina. E aqui ele está falando de religiosos, de pessoas que amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Não suportarão a sã doutrina. Como é que é isso? Não suportar a sã doutrina. Suporte quer dizer uma base que encaixa, digamos assim. Suporte. Dá suporte. Um lugar suficiente para receber o outro. Paz do Senhor. Um suporte de copo. Ele fica embaixo. Ele sustenta o peso do copo. Absorve, de repente, a transpiração ali. Por isso que é dado o nome de suporte. Quando nós lemos que não suportarão a sã doutrina, isso é terrível. Isso é terrível. Porque não conseguirão receber, pronunciar, proclamar, entender, viver, andar nos caminhos do Senhor. Não suportar. Nós podemos dizer assim, poxa, eu vou num lugar e lá a pessoa fala muito alto. Eu não suporto pessoas falando alto. Nós temos esse uso de linguagem, né? Do modo de dizer. Aí o que a gente faz? A gente, poxa, eu não consigo nem ficar perto. Aí você sai. Porque você não suporta. Não suportar a sã doutrina é justamente isso. Você não consegue ouvir uma pregação que fale contra idolatria, contra pecado. Você não consegue ouvir uma pregação, você fecha os olhos, você fecha os ouvidos, você sai do lugar. Não suportarão a sã doutrina. Isso é um sinal do desviar da palavra, de pessoas que não são espirituais. Aí como ela irá, se ela não recebe, do que ela vai dar? Se ela não retém aquilo, ela não pode emitir. Se a pessoa está vazia, ela não consegue transbordar. Glória a Deus. Versículo 2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Quem é o Filho de Deus hoje? Não estou dizendo que não existe, existe. Mas que se preocupa em levar a carga uns dos outros. Muitas vezes a pessoa diz, tadinho. Fulano, meu Deus. Fulano aconteceu assim, assim, assim. Senhor. Ou então quando passa no meio de umas pessoas, por exemplo, que estão no mundo das drogas, ou do vício, ou da criminalidade, aí pensa assim na sua mente, poxa, tantos jovens que poderiam estar lá nas suas casas, agradando seus pais, estudando. Mas o que nós fazemos com isso? Nós, tadinho, e o que isso se converte em nós? O que nos leva, ou o que é que isso resulta em nós? A gente vê o outro passar por isso. Qual é o comportamento que nós temos?
Deixa ele. Ah, foi a escolha dele. Ah, eu não posso fazer nada. Ah, o mundo, aqueles que não são espirituais, realmente não podem fazer nada. Mas aqueles que são espirituais, Paulo está dizendo aqui, sabe, aqui ele está falando para aqueles que são até irmãos. Mas se nós vemos algo assim, o que nós podemos fazer? Será que não tem nada que o cristão possa fazer? Será que o evangelho perdeu a sua força? Será que o evangelismo é só para quem já é evangélico? Se a pessoa já aceitou Jesus, ela está na igreja, será que não é para evangelizar o outro que não está, para poder entrar? Porque o id parado não é id. O id paradinho, sentadinho, acomodadinho nas suas cadeiras, não é id. Aí você sai daquele lugar confortável, do lado de fora tem um monte de gente caminhando a passos largos, correndo para o inferno. Onde está o id nessa história? Se já estão evangelizados, não é o momento de levar para outros que não estão? Se alguém está num restaurante, comendo, cada um a seu gosto, botou lá sua comida, ou pediu o prato, está lá comendo, ele está no restaurante. Será que não é hora de sair e pregar para aqueles que estão com fome? Será que no caminho de casa até o lugar de adoração, a gente não passa por um monte de pessoas que estão precisando de comida, de pão e de água? Domingo, todos os domingos, ano após ano, bom, se tiver algum cristão ouvindo, quer dizer, isso é uma gravação, eu creio que terá, mas também serve. Qual foi a última vez que nós ganhamos alguma alma para Jesus? Qual foi a última vez? Quer dizer, eu zero, mas de uma conversão que aconteceu, deve ter um mês e pouquinho, muito tempo. Foi um traficante que aceitou Jesus, aqui mesmo. Né? Nunca tinha visto, ele veio, parou. Eu falei, você quer oração? Quero. Depois eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Né? Mas, qual é a última vez que nós levamos alguém a ter um encontro com Jesus? É claro que nós estamos vivendo uma época de frieza, não só fora, quanto dentro também. Muitas vezes dentro, que eu digo, da seara do Senhor. Acontece mesmo. Mas é tempo de despertar. É tempo de nós levarmos o Evangelho, sabe, para fora dos restaurantes. Pode ter um monte de gente que não vai concordar comigo, mas é verdade. Se você está no restaurante, você está comendo. Só que do lado de fora tem um monte de gente com fome. E eu estou falando literalmente espiritual. Espiritual. Nós precisamos pregar, evangelizar aqueles que não são. Mas tem um detalhe aí que verdadeiramente pode se tornar um problema.
Porque muitas vezes, se a gente pensar na prática e na simplicidade da palavra de Deus, é assim. Só que o homem, ele institucionalizou muito as coisas. Por exemplo, tu chega nessa analogia que eu fiz, você pode chamar uma pessoa que está lá fora, com fome, bota ele dentro, come o que você quiser. Aí a pessoa vai lá, faz um prato e come. Pronto. A pessoa, acabou, só isso. A pessoa já mata a fome ali. Só que no mundo espiritual, na vida espiritual, e em muitas denominações, até ele pegar o prato de comida, vão ter dado uma lista para ele enorme do que pode e o que não pode, da roupa, do dinheiro que ele tem que contribuir na forçação de barra total. É verdade ou não é verdade o que eu estou falando? Não, porque aqui você precisa, entendeu? Olha, short nunca mais. A senhora pinta o cabelo? Acabou, pode pintar mais não. Hoje já está mais liberado um pouquinho isso. Mas já houve época que até o Enê era problema. Enê, não sei se alguém vai lembrar disso, né? Mas usar Enê não podia. Teve época que raspar, as mulheres raspar as pernas não podiam. Sabe? Eu demorei para me batizar na minha época, porque eu gostava de usar short, poxa. Short normal, short. Eu tinha 13 anos, 12 anos. Aí demorou um pouquinho. Mas graças a Deus fui, né? Meio a contragosto, sinceramente, porque, olha, eu já evangelizei algumas vezes em lugares perigosos, de bermuda. E ninguém ali falou assim, pô, pastor, você não parece que está pastor, porque você está de bermuda. O senhor está de bermuda, você não parece pastor. Ninguém falou isso para mim, não. Nós oramos, saímos satisfeitos, ficaram felizes, muitas vezes aliviados, a gente via na expressão deles. Entende? Espírito maligno também nunca me abordou sobre isso. Já foi umas 3 vezes que eu estava de bermuda, uma foi numa madrugada e outra duas foi durante o dia, trabalhando em trabalho secular. De repente, entrou na loja e aconteceu, e daqui a pouco estávamos orando pela pessoa, manifestou e saiu. Estou dizendo que é para usar? Não estou dizendo que é para usar. Estou falando que isso são coisas humanas. Às vezes atrapalha. Muitas vezes atrapalha. Sempre atrapalha. Sabe, você pode... Eu estou aqui de calça, de camisa de manga comprida e tudo. Glória a Deus. Mas muitas vezes tem irmãos que às vezes nem tem uma calça. Mas aí vai aparecer algum irmão amado que vai dar uma calça para ele poder entrar na igreja. Desculpa um pouco da ironia, mas tem gente que às vezes está precisando naquela hora de receber uma oração, de caminhar, mas tem um padrão religioso, institucional, quase, que tem que ser daquela forma, sabe? Muitas vezes é hipocrisia. Não, irmã, aqui não pode usar calça. Aí a pessoa vai usar uma saia. Era melhor ela estar usando uma calça, muitas vezes. Porque às vezes não tem decência até naquela saia. Ela estaria mais decente com uma calça jeans, de repente. Mas a hipocrisia faz ela usar uma saia totalmente indecente, quando ela poderia estar usando uma saia, um vestido decente, ou até uma calça jeans.
decente também. É a decência, não é o artigo. Aí os irmãos, aí as doutrinas humanas. Não, olha o que você ganhar aqui e tal, e pá, aquelas coisas. Sabe? Eu não vou nem entrar muito nisso, porque senão vou perder o foco da... Mas eu tenho que dizer. Existem pessoas morrendo de fome do lado de fora dos lugares de adoração, enquanto muitos estão dentro dos lugares de adoração, comendo, bebendo, sabe, casando, dando-se em casamento, sabe, como nos tempos de Noé, mas, poxa, do lado de dentro, o evangelho fica como nessa história? O ide fica como nessa história? Os que estão com fome, com sede, com frio, fica como nessa história? Mas e esses costumes? E essas coisas, essas normas, que às vezes, aliás, sempre atrapalham. Eu digo sempre, não algo que seja como uma organização, mas talvez seja a melhor colocação, algumas vezes atrapalha, porque às vezes mesmo as pessoas dentro dessas normas são evangelistas, saem para dar de comer espiritualmente aos que estão com fome, e muitos, às vezes, regidos por algumas normas dessas, costumes, mesmo assim, levam a palavra. Então, talvez realmente não seja sempre, mas o que acontece é que nós precisamos levar a palavra do Senhor fora dos limites convencionais. Irmãos espirituais, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, do mesmo jeito que a gente pode levar a palavra a alguém, a gente tem que guardar para não estar na situação dele. Como assim? Você leva a palavra num dia, leva o evangelho, mas no dia seguinte você está com fome espiritual. No dia você faz uma comida e entrega para o faminto. No dia seguinte você está com fome espiritual. Guarda-te. Como é isso? Como entender isso? É porque mesmo aqueles que levam a palavra, eles estão sujeitos. Ele tem que vigiar para ele não cair em tentação. Ele tem que vigiar para que seja abundante dentro dele a palavra do Senhor. Tem que vigiar, tem que se manter espiritualmente firme. Não pode olhar para o lado, olhar para trás, porque senão, ao passo dele estar dando alimento, daqui a pouco ele vai estar sentindo fome espiritual. E isto verdadeiramente acontece. Verdadeiramente acontece. Às vezes, grandes pregadores que já levaram a palavra, às vezes a tantas pessoas, às vezes pessoas usadas por Deus,
em algum momento desviaram, cederam, não vigiaram e por este motivo caíram e estão voltando às velhas práticas e infelizmente por isso estão famintos também. Estão famintos, sedentos de pão, de água, porque não vigiaram, cederam à tentação. E por causa disso, agora estão também famintos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aqui é interessante essa parte. Tudo, né? É interessante. Mas fazer participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Sabe o que é isso? É ter aquela caridade com aquele que o instrui, com aquele que o orienta, com aquele que leva a palavra a ele, aquele que não é por merecimento daquela pessoa, mas Paulo está dando exemplo aqui da pessoa ser grato, da pessoa ser amável. Sabe, muitas vezes com o pastor, sabe, com a irmã, aquela pessoa que o ajudou. Paulo está dando uma ideia aqui para eles, fala, ó, torna eles participantes de todas as coisas boas. Sabe, isso tem a parte doutrinária e a parte prática. A parte doutrinária é aquela, poxa, ó, fulano, eu estou bem, tá, espiritualmente, ó, estamos levando a palavra a não sei quem, não sei quem. Isso são coisas boas. Está participando eles. Olha, aquele ponto de pregação que o senhor deixou lá em casa, poxa, pessoas estão sendo evangelizadas, estamos firmes, estamos fazendo os cultos com alegria, sabe? Não estamos sendo empurrados para fazer culto. Não. Nós fazemos com maior alegria desse mundo, sabe? Isso são participando aquele que o instruiu de coisas boas. E também aquela parte prática, física, muitas vezes. Poxa, vamos dar uma festa, chama lá o pastor, vamos abençoar a vida dele. Poxa, fulano, está precisando de alguma coisa, pastor? Está precisando de algum suprimento, alguma coisa? Também isso. Versículo 7, como um fechamento disso aqui, dessa palavra. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Em poucos versículos, tantas instruções, não? Em poucos versículos, tantas instruções, uma infinidade de aprendizagem aqui, em poucos versículos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba.
Sabe, nós estamos vivendo época que essa questão da liberdade de expressão, isso é ótimo. Mas, por outro lado, muitas pessoas têm usado isso de modo bem errado. Nós estamos vendo coisas que eu nunca tinha visto. Uma exacerbação, digamos assim, de comportamento muito grande. E isso tem um preço. Tem uma conta. Nós vivemos num mundo livre. Muitas nações não. Mas existem coisas que você não pode mexer. Mesmo na concupiscência do mundo, que é quando as pessoas cometem pecado e já nem se toca mais que aquilo é pecado, já faz como um comum. Pessoas têm pegado como elementos de zombaria Cristo. Pessoas têm falado de Cristo coisas absurdas, em brincadeiras, que não é brincadeira isso não. Isso não se toca. Bíblia, Cristo, Deus, Palavra de Deus, isso não se toca. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós temos o direito de escolher, nós temos o privilégio de estar em um país livre, mas existem coisas que são santas, separadas. Existem religiões de vários formatos, de vários conceitos, quanto à santidade, quanto a deuses. Mas existe um Deus e um Senhor. E não se pode zombar de Deus. De Deus não se zomba. Nós cremos na santidade de Cristo Jesus. Nós cremos na sua morte e ressurreição. Cem por cento. Totalmente. Não se pode zombar de Deus. Quando o homem deixa de
adorá-lo e seguem um caminho de idolatria, isso não agrada a Deus. Isso acende a ira de Deus, porque Deus não dá a sua glória a outro. Deus não divide, sabe, a sua glória. Ele não fala assim, ó, você adora ele também, tudo bem, tá? Pode adorar também aquele ali, ou aquele acolá. Tudo bem, tá adorando ele, também tá adorando a mim. Deus nunca fez isso. Nunca fez isso. A idolatria é um pecado que Deus não se agrada. Deus não se agrada de nenhum pecado. Mas existem alguns que parecem realmente que são mais terríveis. Todo pecado é pecado. E o pecado, o salário dele é a morte. Ponto. Mas existem algumas coisas que o ser humano se propõe a fazer, que isso desagrada por demais ao Senhor. Mas muitas vezes as pessoas acham que faz hoje, tudo certo, amanhã também. Tá tudo certo. E do mesmo jeito que vai, as pessoas nascendo, vão morrendo. Tudo bem. Faz isso hoje, Deus está lá no céu. Posso fazer o que eu quiser. Posso brincar com o que eu quiser. Falar o que eu quiser. Pensar o que eu quiser. Tá tudo certo. E não está não, amigo. Tudo que o homem plantar, certamente ceifará. Certamente ceifará. Não tem jeito. Isso é uma lei divina. Se há zombaria contra as coisas santas, o juízo virá. Se há a perca da vergonha, se há a perca do pudor, o juízo virá. A melhor coisa que o ser humano deve fazer é seguir os preceitos bíblicos, é aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e praticar a sua palavra. Imediatamente após receber a Cristo Jesus, seguir a sua palavra, praticando a palavra do Senhor. Porque aquele que ouve e não pratica é considerado um homem imprudente. A sua casa vai cair. É certo. Mas aquele que ouve e pratica é considerado um homem sensato. A sua casa não irá cair. Isso é a palavra de Deus que nos diz. Por esse motivo é que nós pregamos a sua palavra, é por esse motivo que nós levamos a palavra de Deus a todos os povos. É por esse motivo que nós temos a alegria
temos a alegria de levar a palavra, de anunciar as boas novas de salvação. É uma alegria, verdade. Levar a palavra de Deus é uma coisa boa, excelente, maravilhosa. Pregar a sua palavra é maravilhoso, porque nós estamos cumprindo o ID do Senhor, que Ele nos comissionou. É maravilhoso nós vermos pessoas, muitas vezes, chorando. É maravilhoso, muitas vezes, nós vermos pessoas, sabe, numa maçã terrível de sujeira espiritual, e você olhar para o semblante deles depois que você orou e sentir que ali houve um bálsamo. Isso é maravilhoso. Tudo isso pelo amor à palavra de Deus, pelo amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus. Nós falamos do amor de Cristo porque Ele nos comissionou para isso. Nós pregamos a sua palavra porque a palavra é a verdade. E a verdade liberta. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela liberta o ser humano. Ela liberta muitas pessoas que nem sabem que estão presas, mas estão. Muitas pessoas, às vezes, estão no mundo das drogas, estão presas. Às vezes, pessoas estão no mundo da prostituição, estão presas. Não conseguem sair, não conseguem parar. Isso é uma prisão. Quando a pessoa conhece o Senhor Jesus Cristo, Ele liberta ela disso. Ela é liberta dos vícios. Ela é liberta dessas prisões. E o nosso objetivo, enquanto servo de Cristo, a igreja do Senhor, é levar a palavra de Deus. É proclamar a palavra de Deus. E a palavra de Deus liberta. Para isso é necessário que a pessoa creia. Creia nessa palavra. Muitas vezes as pessoas estão crendo por causa, colocando a sua fé, porque viu, porque tocou, porque viu acontecer alguma coisa extraordinária na vida de outra pessoa. Sabe, não tem problema até nisso, mas é necessário que a pessoa creia, mesmo sem ver, mesmo sem tocar. Pode até ouvir falar, mas creia com o coração totalmente aberto, creia com o interesse em Cristo Jesus. Isso acontecendo, a pessoa será salva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é colher. Aquilo que planta, a pessoa vai colher.
Isso é bíblico. Isso é bíblico. Que o Senhor Jesus, que é a oliveira verdadeira, possa nos conduzir para que nós possamos ser semeadores de boa semente. Que o Senhor Jesus possa nos conduzir para que nós possamos ser semeadores da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai amado e bendito Deus, eu te peço nesta hora que o Senhor nos guarde. Te agradeço por este trabalho, Senhor, que nós fizemos hoje. Meu Deus, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor nos conceda uma semana de vitória, sim, livramento, de paz, tudo para a honra e glória do teu santo nome, meu Deus. Meu Deus, que essas palavras possam falar aos corações para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possam estar nos nossos corações para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.